Deus quer que nós possamos nos achegar a Ele tal como nós estamos. Se Ele nos vai dizer alguma coisa que não queremos ouvir é porque Ele nos ama. Qual seria a sede que nós estamos à procura de saciar na nossa vida? Se tu soubesses que isso é aquilo que pode preencher o vazio e que pode tirar razão de tu veres constantemente aqui este lugar ao meio-dia para não seres vista, endireitar a nossa vida sozinhos é força humana. Que hoje tu também possas encontrar Jesus à beira do poço. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra, agora também em formato podcast, a dois. Queremos dar as boas-vindas a todos. Estamos aqui mais uma vez para um episódio do podcast do Infungível. É um prazer vos receber em nossa casa, ok? E é muito bom este tempo que nós temos passado em conjunto aqui. Temos partilhado temáticas tremendas. O feedback tem sido também muito bom no sentido que estamos a abordar algumas temáticas que muitas das vezes nós não vemos em muitos lugares. Não que as temáticas sejam novas, mas estamos a tocar em algumas temáticas que muitas das vezes é muito importante. Porque a nossa ligação com Deus é sempre muito importante, mas muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa ligação com o próximo também é muito importante para que a ligação com Deus seja completa. Foi isso que nós falamos no último episódio e acho que foi um tempo tremendo. Não sei se queres falar alguma coisa só para fechar o assunto do último episódio. Não, creio que foi completo. E pronto, dar as boas-vindas e aqui vamos ao nosso próximo episódio, onde temos um tema que eu creio que será também de grande bênção, por isso vamos a isto. E vamos embora. Então o tema que hoje nós queremos falar mesmo é a sede que ninguém vê. Estamos a ver um tempo de gerações em que nunca na história houve uma geração tão ocupada como a geração de hoje em dia. As pessoas têm agenda para tudo, têm agenda para os filhos, têm agenda para o trabalho, têm agenda para o ginásio, têm agenda para atividades lúdicas, têm agenda para ler, têm agenda para fazer coisas como casal, coisas como família. Mas na verdade aquilo que nós vemos é que, além de ser uma geração muito ocupada, é uma geração cada vez mais solitária e cada vez mais vazia. Porque aquilo que eu reparo nesta geração é que esta geração está a viver 200 a hora, mas no entanto não está conseguindo encontrar aquilo que verdadeiramente é necessário para as suas vidas. Há algum vazio que provavelmente está a falhar em ser preenchido. Nós vivemos numa geração que temos de ser produtivos e gerar alguma coisa, porque parece que acrescenta algum valor quando nós estamos a produzir, não é? Porque se nós estamos a produzir, estamos parados, então alguma coisa está errada. E então nós enchemos tanta coisa que procuramos nessas coisas para preencher a um vazio que existe dentro de nós. Só que percebemos que nem a agenda do trabalho, nem a agenda dos filhos, nem a agenda de tudo aquilo que possamos ter, porque também deve haver agenda para dormir, mas nem isso consegue nos preencher, porque eu costumo dizer que quando nós vamos dormir, os 5 minutos antes de dormirmos, não é? Aqueles minutos são de fada, vêm muitos pensamentos à nossa cabeça. E aí, então nós percebemos se realmente sentimos-nos cheios ou estamos completamente vazios. Se a nossa agenda lotada, cheia de coisas, realmente está fazendo algum efeito no nosso coração, na nossa alma, ou realmente ele continua completamente vazio. Estavas a falar uma coisa interessante e é uma realidade. Eu acho que não estamos a falar até de idade. Estamos a falar do século em si, porque isto é uma situação que estamos a ver nos dias de hoje, que é transversal às várias gerações que estão a ver neste momento no século XXI. Tanto aqueles que estão começando no mercado de trabalho, como aqueles que já estão a meio da sua caminhada, como aqueles que também estão a terminar a sua carreira. E nós estamos a ver que, na verdade, as pessoas estão super preenchidas
mas o grau de insatisfação é muito grande também ao mesmo tempo. E isto parece que é algo, não é, que não bate certo, não é? Mas a grande realidade é que nós podemos olhar para a palavra de Deus e vermos que há uma resposta para isto. Há uma resposta para isto. Porque hoje vamos estar a falar de uma mulher samaritana, que talvez como tu, como eu, um dia encontramos Jesus, tínhamos vidas atarefadas, tínhamos vidas com a nossa agenda, procurávamos o sucesso, procurávamos o amor, procurávamos mil e uma coisas. Mas houve um dia que nós nos encontramos também com Jesus à beira de qualquer coisa. Esta mulher foi à beira de um poço, mas nos encontramos com Jesus à beira de qualquer coisa, à beira do precipício, talvez na nossa vida, à beira, não é, do fim da nossa vida, provavelmente, à beira de um desgosto, não é? À beira da morte, quiçá. E eu acho que este episódio vai mesmo trazer bênção a todos aqueles que estão a nos ouvir. Claro que sim. E nós falávamos sobre agenda, mas há um dia na nossa agenda que a nossa agenda começa a mudar. Quando nós realmente temos este episódio. Claro. Em que, como esta mulher que iremos falar hoje, tem um encontro com aquele que realmente começa a colocar as peças todas em ordem. Não quer dizer que nós termos uma agenda preenchida seja errado, ok? Eu creio Claro, que é isso o nosso tema um pouco hoje. Não queremos levar pelo caminho, quer dizer que por nós irmos para o ginásio nós temos agenda para fazer as coisas, porque eu acho que existe uma organização e é necessária, não é? Para nós conseguirmos agendar aquilo que é prioritário na nossa vida e escolher, não é? Mas em vez de procurarmos numa agenda preencher um vazio, nós temos aquele que preenche, então temos uma agenda organizada, ok? E esta mulher tinha essa agenda que procurava preencher um vazio, mas chegou o dia que a sua agenda continua igual, mas o seu vazio foi preenchido. Então a Bíblia fala desta mulher, é a história muito conhecida da Bíblia, da mulher samaritana, e vemos que esta mulher podia ser qualquer um de nós nos dias de hoje. Diz a Bíblia, o Evangelho de São João, no capítulo 4, fala-nos que esta mulher foi ao poço, a meio do dia, uma hora muito quente, para evitar mesmo encontrar alguém, e encontrou Jesus à beira do poço. E esta mulher podia ser qualquer um de nós, que estamos a ver nos dias de hoje, na sociedade exigente e que cobra imenso de nós. Era emocionalmente exausta, ela estava procurando validação também, carregava vergonha. Foi por essa razão que a hora que ela foi àquele poço, não é por acaso, ela evitava as pessoas, mas acima de tudo nós vimos que ela tinha sede de algo maior, não é? Porque na verdade nós vemos nesta história que ela, quando chegou até o poço, Jesus começou a conversar com ela e ela vê que Jesus não tinha como tirar água do poço, e Jesus fez-lhe um desafio e disse-lhe: se tu beberes da água que eu tenho, nunca mais estarás sede. Como é que tu vês esse momento em que ela encontra Jesus? A história começa dizendo que Jesus precisava de ir para a Galileia, ok? Ele, a seguir vemos à frente que ele vai para Canaã de Galileia, onde ele fez o seu primeiro milagre. Mas ele ia a caminho de lá e a Bíblia diz que ele precisava de parar em Samaria. Sabemos que os samaritanos e os judeus não se encontravam, mas, e gosto muito que a Bíblia, pelo menos a Nova Almeida atualizada, diz que ele precisava passar por Samaria. Jesus estava com os seus discípulos, só que entretanto faz uma pausa ao pé do poço e os discípulos vão buscar comida. Era normal, devido à viagem que podia demorar entre 3 a 5 dias, este percurso, não é? Pararem em poços, hospedagens, em lugares que eram comuns. E então Jesus parou num lugar comum, ok? Enquanto os discípulos foram buscar comida. Mas o que pode parecer comum para nós, para Jesus tem um plano e um propósito naquele lugar. Ele sabia que aquela hora iria aparecer alguém naquele lugar, naquele poço específico, que era um poço muito importante para os samaritanos, não era qualquer lugar. E então Jesus aparece naquele lugar e promete então a essa mulher preencher esse vazio que ela tinha, que ela nem sabia realmente como saciá-lo. Okay? Ela tinha as ferramentas,
para buscar água. Ela tinha o cântaro, se podemos assim dizer, para buscar água. Então ela tinha as ferramentas. E no meio da sua agenda encontra lá alguém diferente. Ela percebe que ele é judeu, não é? Ela diz, como tu sendo judeu, falas comigo que sou samaritana. Claro. Como é que tu sendo judeu me pedes água a mim, que sou samaritana? Então aí Jesus responde, se tu soubesses quem está falando contigo, se tu soubesses que sou aquele que pode preencher o vazio e que pode tirar a razão de tu veres constantemente aqui este lugar ao meio-dia para não seres vista e não encontrares ninguém. Se tu soubesses que a partir deste momento a tua vida será transformada, tu com certeza não estarias a falar assim comigo, não é? Serias tu a me pedir logo. Acho que se ela soubesse que a sua vida naquele momento seria transformada, ela já tinha chegado e disse, olha, eu já quero aquilo que tu tens para me dar hoje porque tu estás à minha espera. Ela não sabia que Jesus estava à espera. E quando Jesus chega na nossa vida para preencher, essa sede dentro de nós, e talvez que Ele quer fazer exatamente isso hoje quando nós estamos a ouvir este podcast. Ele sabe plenamente a razão porque nos leva aos lugares. Ele sabe plenamente a razão porque se dirige lá e Ele espera nesse lugar, que é um lugar importante para nós. O poço onde ela se encontrava era o poço de Jacó e era um poço importante para os samaritanos. E muitas vezes nós vamos encontrar Jesus exatamente em lugares que são importantes para nós. É verdade. Por isso, olha, eu agarro na explicação que fizeste da história e lanço uma pergunta. Será que tu que estás ouvindo, tu que estás vendo este podcast, será que já tiveste a sensação de que alcanças algo que querias muito, mas a satisfação dura pouco? Essa é a grande questão. E por isso é que eu comecei este episódio falando acerca desta satisfação insaciável desta geração. Porque eu acho que nunca houve geração que tivesse a capacidade de poder chegar tão longe como esta geração. Quem era filho de pobre, há um século atrás, continuava a ser filho de pobre. Não tinha possibilidades de chegar mais longe. Hoje temos os nossos sonhos terrenos completamente abertos, né? E ainda assim, vemos pessoas alcançando sucesso, alcançando uma carreira profissional tremenda, construindo família, alcançando tudo aquilo que eles querem, mas ainda assim, de repente, sentem dentro deles que há um vazio, que há algo para preencher. Eu não sei se aqueles que estão-nos a ouvir ou a ver estão sentindo que há com esta mensagem, mas eu peço mesmo a Deus hoje que através deste episódio Deus possa falar às vossas vidas de uma maneira poderosa, porque eu creio mesmo que aquilo que nós vamos falar hoje é para que Deus inicie algo novo nas vossas vidas e assim como esta mulher samaritana encontrou Jesus à beira do poço, que hoje tu também possas encontrar Jesus à beira do poço, ok? Então nós vemos que esta mulher começou aquela conversa, não é? Com Jesus, ela vai buscar água ao poço e a minha questão é como é que as pessoas matam a sua sede hoje em dia? É interessante isto. Ou como tentam matar a sua sede, não é? O que é que procuram para matar a sua sede? Olha, existe uma lista delas, não é? Há quem se preencha com o trabalho, não é? Que trabalho. O objetivo não é só trabalhar. E não falo só o trabalho secular, mas muitas vezes em casa, não é? Vamos tentando arranjar sempre mais coisas para fazer. Não que sejam realmente urgentes serem feitas, mas a necessidade muitas vezes é de apaziguar ou os pensamentos ou um sentimento. Não ter tempo para pensar nisso, ok? Procuramos distrações momentâneas para que essa dor pelo menos neste momento, não seja importante. Muitos procuram, não é que seja errado, nenhuma delas, atenção, séries constantemente. Séries que é para preencher o cérebro. Séries também. Sim, séries de televisão ou aquelas... Netflix. Não queria dizer Netflix para tipo aquelas coisas que a gente paga. Podes dizer Netflix? Sim? Sim. Que a gente ainda não tem patrocinador. Tem a Amazon Prime, pronto. Há aqueles programas de vários como Disney Plus, Netflix, Prime, entre outros, ok? Sabes que existem séries e há coisas muito engraçadas lá e muito boas, também, não é? Para aqueles sem tempo, eu acho que sim, fazem muito bem. Quem não tem,
ficou vendo como é, exatamente, não há problema, mas preenchem a sua agenda, os seus dias com isso. Ou então com redes sociais, não é? Vamos passando. O dedo mais exercitado é o polegar, muitas vezes, não é? O fato, e não é necessidade de ter mais informação, é necessidade de parar a informação que temos aqui dentro, não é? Ou aqui dentro, no coração, porque quando falamos um vazio, não falamos de um vazio mental, passamos de um vazio emocional. Pelo menos muitas pessoas que passam pela ansiedade ou sentimentos assim tentam distrair para não encarar realmente a situação que está levando. E isso e muitos outros caminhos que as pessoas acabam por optar para apagar ou tentar apaziguar isso vazio. Mas na realidade, no final do dia, no final de um tempo, só estamos a piorar ou a retardar, não é? Ou piorar um problema que é muito maior daquilo que nós estamos pensando. Claro. Sabes? E nós precisamos realmente estar muito atentos, porque esta mulher samaritana não conhecia Jesus, não é? E nós sabemos que Jesus quer saciar uma sede daqueles que não o conhecem ainda. Mas muitas vezes aqueles que já o conhecem, devido às situações da vida que vamos passando, momentos difíceis, desilusões, várias coisas que podemos estar a passar, nós tentamos buscar em outros poços aquilo que Jesus sabemos que Jesus nos pode dar, mas nós queremos nos distrair para não encarar a situação que realmente estamos vivendo. Sem dúvida alguma. É verdade. Sabes que eu estava a pensar exatamente nesta história e uma das coisas que eu estava a pensar é precisamos, acima de tudo, encontrar a fonte que pode verdadeiramente matar a sede nessas áreas que eu estavas a falar. Por isso eu acredito que o convite de Jesus, ainda que já se passaram quase 2 milénios, o convite de Jesus continua a ser exatamente o mesmo para cada um de nós. Estás a entender? E sabes, eu vejo uma geração, através daquilo que tu estavas a falar, vejo uma geração que, se for para transportar para a área da água mesmo natural, tal como nós a conhecemos, estamos a ver uma geração em que tem muita água, mas está desidratada. Estás a ver? Está desidratada porque não está tomando a água certa. Ok? Não está tomando dessa água certa para mudar a sua vida. E por isso eu acredito plenamente que, assim como Jesus encontrou a samaritana à beira daquele poço, ele, através deste episódio, também quer encontrar pessoas que estejam sedentas, que precisem de preencher esse vazio, pessoas que estão preenchidas completamente de manhã à noite e que ainda assim sentem sede, não sentem satisfação, ok? Porque isto é muito, muito importante. Nós, quando olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que ele passou por naufrágios, passou fome em nome do Evangelho e tudo isso, nós vemos que ele sempre que se referia a essas mesmas situações, ele sempre se referia a isso com grande alegria e com um enchimento tremendo. Ou seja, para ele, o facto de ele ter apenas o amor de Deus, a presença de Deus na sua vida, para ele era tudo. Por isso a minha questão exatamente é: será que a presença de Deus, o próprio Deus, quando se torna revelado na nossa vida, ele passa a ser suficiente para nós? E eu acho que é relembrar, não é? As pessoas que têm buscado a água e não têm buscado água, como dizes, mas não se têm sentido hidratadas, é relembrá-las. A água quando é que elas beberam, a água fresca, a água viva, e levá-las a esse lugar novamente. Sabes que Jesus não veio para nos trazer condenação, e ele, até ele voltar, nós todos os dias temos uma oportunidade novamente. E hoje é uma oportunidade de nós dizermos: ok, eu já provei desta água, então eu quero voltar, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo realmente possa nos analisar, porque realmente isto tem sido o que tenho feito ultimamente, analisar se eu tenho buscado outros lugares para buscar e beber essa água. E tenho encontrado alguns lugares e tenho deixado esses lugares de parte e tenho dito: ok, Jesus, eu quero voltar a beber dessa água fresca, porque eu quero manter com esta água viva, que as outras são águas
vamos dizer que não tem o pH certo, como hoje em Exatamente. dia nós temos muito cuidado, não é? Mas e quer voltar essa água que ela realmente nos sacia. E então ali temos a presença de Deus que irá nos saciar, assim como Paulo experimentou. Olha, uma das coisas que a mim me chama nesta história é, pegando aquilo que acabaste de dizer, é que Jesus não condenou a sede dela, estás a entender? Ele mostra que ela está procurando no lugar errado. Bem, podemos pensar, mas se ela estava à procura de água, ela estava no lugar certo, porque ela encontrou Jesus à beira do poço. Mas a verdade é que depois Jesus revelou a ela que verdadeiramente a água que ela precisava não era aquela água do poço. Era mesmo da água que Jesus tinha para dar a ela. Ok? E sabes, isto deixa-me impactado, porque esta mulher era uma mulher julgada, era uma mulher evitada, era alvo de comentários, era marcada pelo passado, estás a entender? E se fosse uma mulher hoje em dia, se esta mulher vivesse nos tempos de hoje, com certeza era uma pessoa que seria cancelada, seria exposta, seria etiquetada, não é? As pessoas iam apontar os erros dela. Mas a verdade é que Jesus, e voltamos a falar, nós já falamos isto no episódio, e voltamos outra vez a falar nisso, não é? Jesus era a única pessoa, ou foi a única pessoa Sim. que andou sobre a terra que tinha todo o direito de apontar qualquer um de nós, os nossos defeitos, os nossos pecados, porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. E ainda assim, ele sendo perfeito, não é? Ele sendo 100% Deus, 100% homem, o trato que ele teve com aquela mulher não foi de julgamento para condená-la, Sim, sim. mas foi de quê? De reflexão. Fazê-la entender, não é? Que a água que ela realmente andava à procura não era aquela água daquele poço, mas era da água que verdadeiramente Jesus tinha para dar a ela. Eu acho que nesse momento Jesus mostrou que estava no coração dela, mas tu começaste dizendo que ela era etiquetada e julgada. E por acaso, na semana anterior, eu vi um filme que, num momento, era uma mulher que tinha passado por um divórcio, que era alguém famoso, e toda a gente sabia, e ela estava numa entrevista, e nessa entrevista, ela para a meio da entrevista e disse assim: é interessante que tu ainda não me perguntaste sobre o meu divórcio nesta entrevista. E ela disse assim: sabes, é porque tu não precisas ser definida pelo divórcio. Ou seja, tu continuas sendo alguém. Não é? E a verdade é que ainda continuam existindo etiquetas na vida das pessoas, e isso aconteceu nesta mulher. Toda a gente sabia o que ela tinha feito, de certeza. E quando Jesus toca naquele ponto, ela sentiu, tipo, talvez ela deve ter pensado: está aqui a minha etiqueta, está aqui por aquilo que eu estou sendo conhecida, por aquilo que eu sou popular. Já tive 5 maridos, ok? Então, naquele momento, quando Jesus fala naquilo, eu creio que Jesus estava a mostrar as feridas que havia no seu coração e as razões porque ela estava a procurar a água naquela hora. Percebes? E Jesus não estava a fazê-lo para lhe dizer como as outras pessoas diziam, ou colocá-lo novamente essa etiqueta que ela já sabia, e por essa razão ele escondia-se. Porque talvez ninguém queria estar, e nem ela queria, ela acaba por se isolar. E infelizmente muitas vezes nós, com certas situações, acabamos por nos isolar. Mas Jesus chega a este momento, mostra o seu coração, mas não lhe mostra para a ferir mais, nem para dizer que isso era a definição de quem ela era, mas para curá-la e dizer: ok, eu tenho aquilo que pode curar, aquilo que está dentro de ti. Porque o propósito de Jesus, quando toca na nossa ferida, não é magoar mais, é poder tratar. Exato. Uma pessoa com maldade, quando tu estás ferido, fazes uma ferida na mão, uma pessoa com maldade vem, toca-te na ferida, o objetivo dela é que é magoar-te. Mas também temos que entender que o médico, se quer trazer algum tipo de curativo sobre a nossa mão, ele vai ter que tocar, e ele ao tocar vai ter que doer também. E esse por acaso é o ponto chave desta história, não é? Que Jesus no verso 14 diz: aquele porém que beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E o mais interessante é que esta mulher andava mesmo à procura desta água, porque ela respondeu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E Jesus toca-lhe na ferida.
E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. E confessou-lhe a mulher: não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já te veste. E este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste, é verdade. E isto é o ponto de viragem da situação. Porque aqui vemos que se nós muitas das vezes queremos ver esta sede saciada, não podemos esconder nada de É Jesus. verdade. Não podemos esconder nada de Jesus no sentido da nossa atitude, é verdade, mas isto também não é só nesse sentido, também é no sentido total das coisas. É que mesmo que nós queiramos esconder, Ele sabe todas as coisas. É. Estás a entender? E o problema muitas das vezes é exatamente isso. Nós muitas vezes não queremos nos aproximar de Deus e abrir o nosso coração, a nossa vida, porque Ele vai fazer perguntas acerca da nossa vida, exatamente como Jesus fez esta mulher. Talvez perguntas acerca de áreas que vão nos magoar, vão nos relembrar coisas passadas que nós provavelmente já, não digo que tínhamos esquecido, mas estávamos anestesiados, porque a grande realidade é essa. As feridas, elas nunca são esquecidas, elas são anestesiadas, a não ser que possamos dar a oportunidade a Jesus para poder curá-las, não é? E nós vemos esta mulher exatamente nesse ponto, não é? Ela de repente ouviu Jesus e disse: não, eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e o homem que tu tens agora não é teu marido. Na realidade, tu disseste a verdade. E a minha pergunta é: será que nós temos vivido uma vida sincera com Ele? Quando Ele quer tratar as nossas feridas, será que nós abrimos a nossa vida ou fechamos o nosso coração? Não é? E estou a falar isto no nosso momento de oração, em nossas casas. Há coisas que nem precisamos de partilhar com os outros. Basta nós partilharmos com Ele e dizer: olha, Senhor, eu sei que isto que estou a sentir não está correto. Por isso, olha, eu te peço que tu me orientes, trates a minha vida, para que eu possa tomar a melhor decisão, não é? Parece que temos medo de que Ele diga realmente aquilo que não queremos ouvir. É. Não é? Mas temos que perceber, se Ele nos vai dizer alguma coisa que não queremos ouvir, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que o Pai corrige aquele que ama. Deus corrige aquele que ama. E que se Deus vai curar e vai corrigir, porque no caso desta mulher, Ele vai lhe corrigir de uma situação que ela própria sabia que estava errada, não é? Por isso é que ela vinha essa hora. Muitas vezes Deus vai fazer isso connosco, vai nos querer corrigir de situações, mas quer nos curar e quer nos levar ao lugar certo. E aqui é que está, temos que ser, como tu dizes, sinceros. Sinceros no que realmente estamos sentindo. Com as palavras certas. Não precisamos de arranjar detalhes para dizer realmente aquilo que estamos a sentir. Se estamos a sentir inveja, dizemos que estamos a sentir inveja. Se estamos a ter dificuldade em perdoar, dizemos que estamos a ter dificuldade em perdoar. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar esta pessoa, ajuda-me, porque para mim ela não merece o perdão. Mas sei que a tua palavra diz que se eu não perdoar, tu também não me perdoas, então ajuda-me a perdoar esta pessoa, não é? Mas requer sinceridade e disponibilidade do nosso coração. E esta mulher, quando ouve Jesus falar com ela e lhe dizer aquilo que ele sabia sobre ela, ela não retrai. Porque ela podia ter pegado nas suas coisas e ir embora. Muitas vezes nós podemos fazer isto, não é? Quando as pessoas tocam em assuntos e temas que nós não queremos, nós agarramos na nossa mala e vamos embora. E esta mulher podia ter pegado o seu cântaro, não lhe dava água, nem lhe dava mais respostas, afinal ela era judeu, e ia-se embora, mas ela decidiu ficar ali e dizer: ok, então eu sei que tu deves ser um profeta. E aí que entra a resposta de defesa dela. Quando Jesus lhe apresenta isso, faz lembrar várias pessoas. Quando se lhe toca na ferida, eles vão sempre buscar uma resposta religiosa para tentar desviar a conversa. Porque ela, quando Jesus apresenta-lhe isso dos 5 maridos e que o homem que ela estava a ver agora não era marido dela, ela disse: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A minha pergunta é: esta resposta aqui tinha a ver com o que Jesus estava a dizer? Nada. Nada. É Ela interessante. ou talvez ela vai resolver outra ferida.
Com certeza. À ferida É, da religião que tinha sido separação no meio destes povos. sem Não dúvida. sabemos, não É é? verdade. A verdade é que ela não responde conforme aquilo que Jesus estava-lhe a dizer. Mas sabes, eu também penso nisso. Tenho aqui uma frase que encaixa-se nesta situação específica, que é, às vezes é mais fácil discutir religião do que enfrentar o nosso coração, não é? É fácil, porque quando se toca na ferida a gente sempre tenta desviar a conversa. Com certeza aqueles que estão a nos a ver ou nos ouvir no Spotify conhecem pessoas que, na verdade, quando estamos a abordá-las acerca de alguma situação que está a ser incómodo para elas, elas mudam logo de conversa, Procuram um não é? método de defesa. Sim. Criámos, recordo uma vez ler um livro que falava realmente sobre feridas e falava que muitas vezes nós criamos muros, Uhum. não é? E nesses muros então não permitimos que ninguém Claro. entre. E esta mulher não queria talvez que Jesus entrasse neste lugar que era doloroso para ela. Por isso é que ela talvez tenta se defender dizendo, não. Mas tu sabes que nós temos um conflito aqui de religiosidade, que os nossos pais dizem que isto é o lugar da adoração por causa do monte. E aí começa outra conversa, não é? Mas Jesus tem a resposta certa para esta mulher. Claro. Então nós vemos uma transformação tremenda nesta mulher. E isso é o que mais me impacta nesta história, que é a transformação dela, não é? Nós vemos uma mulher que chega escondida e que sai anunciando, não é? A Bíblia diz que a mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? E saíram depois da cidade e foram para onde Jesus estava, não é? Vemos que aquela mulher deixou o cântaro para trás. Ela não trouxe aquilo que ela tinha ido buscar. Exatamente. E na nossa agenda, às vezes, nós vamos verdade. encontrar Jesus e não vamos continuar com aquilo que realmente estávamos tentando fazer. E assim como esta mulher, deixa o cântaro, volta para casa sem água, mas ela recebeu a água viva, que a levou a ter uma fonte que jorrava. Claro. E essa fonte jorrou sobre Samaria naquele dia. É verdade. Então, quando alguém encontra propósito, deixa certas dependências. Quando alguém encontra propósito, perde necessidade constante de validação, que esta mulher andava à procura. Quando alguém encontra propósito, mudam-se as prioridades. Quando alguém encontra propósito, ela ganha coragem. Talvez, não sei se puseste a pensar nisso, mas eu pus-me a pensar enquanto meditava nesta história. Ela foi falar de Jesus como Cristo a todos aqueles que ela tinha andado a evitar durante muito tempo. Isto é extraordinário. E ela disse, eu conheci aquele que me disse tudo aquilo que eu já tinha feito. Deve ser o Messias. É verdade. E sabes que Jesus, perdão por interromper, no final, antes de ela ir embora, e antes dos discípulos chegarem, ele diz a ela, eu sou o Messias. Há poucas pessoas Jesus disse isto. E ele se declara à mulher samaritana e sai da sua boca que ele era o Messias. Vemos quando o gadareno não encontra Jesus, ele diz calem-se. Ele não dizia a ninguém que era o Messias, porque quando Pedro, ele pergunta, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias. Ele diz, o Senhor te revelou. Claro. Mas ele nunca disse aos seus discípulos. Mas ele é esta mulher que estava à procura de uma água, diz, e sou o Messias. E então ela corre e conta a toda a gente. Tipo, eu encontrei o Messias. E ele restaurou o meu coração. É tremendo. Então as pessoas transformadas, elas tornam-se diferentes naturalmente, não por obrigação. Ok? A transformação daquela mulher foi algo momentâneo e extraordinário. Quer dizer, aquela sede que ela sentia até aquele momento que ela teve aquele encontro com Jesus, de repente foi saciada. E isto, para mim, impacta-me, não é? Vemos que Jesus não a condenou. Não a escondeu a vida que ela estava vivendo, mas também não a condenou. Exato. Porque é esse o desejo de Deus sempre, é nos recuperar, é poder nos trazer para aquilo que é
o verdadeiro caminho que nos levará a sempre estar interligados com a fonte de águas vivas que é Ele próprio. Exatamente. É. E sem dizer, ela percebe que ela não pode voltar àquela vida, É, não é? E Jesus exatamente, Ele quer curar, mas Ele diz, ok, não vamos voltar pelo mesmo caminho, vamos fazer é, algo novo, está bem? E não É. te condeno, mas vamos que eu vou transformar a tua vida a partir de hoje. Bem, aquela mulher deixou o cântaro à beira do poço. A pergunta que fica hoje para este episódio é: o que é que precisamos deixar no poço hoje? É verdade. Né? O que é que nós precisamos deixar no poço hoje? Vivemos vidas tão ocupadas, vidas tão cheias, mas a minha pergunta é: se nós fôssemos nos encontrar a este mesmo poço com Jesus, o que é que Ele diria de nós? O que é que nós diríamos a Ele? E qual seria a sede que nós estamos à procura de saciar na nossa vida? Essa é a pergunta, não é? Porque este episódio desta mulher samaritana é um pouco acerca de nós. Todos nós que estamos sedentos, todos nós que estamos cansados, todos nós estamos tentando preencher vazios na nossa vida, todos nós que queremos ser amados e estamos fugindo de nós mesmos, ok? Porque na verdade, quando nós estamos a passar por aquela fase de falta de identidade e de sede, é isso que vai acontecer. Vamos perder a identidade e vamos fugir até de nós mesmos. É verdade. E isso é que é o ponto. Então concluímos este episódio com uma conclusão forte, não é? Talvez o mais poderoso desta história seja este. Jesus não esperou que ela resolvesse a vida dela primeiro para depois aproximar-se. Sabes, já encontrei tantas pessoas a dizer: eu vou pôr a minha vida em ordem e depois vão aproximar de Deus. Não, é ao contrário. Deus quer que nós possamos nos achegar a Ele tal como nós estamos. Ele não nos vai deixar tal como nós estamos. Mas Ele vai fazer essa obra. E Ele quer fazer parte dessa obra connosco. Claro. Nós não precisamos fazê-lo sozinhos. Claro. Porque sozinhos não vamos conseguir. É. Endireitar a nossa vida sozinhos é força humana. É. Mas dizer, ok, aqui estou eu, isto é quem realmente eu sou. É. Eu quero mudar de vida, então vem e ajuda, porque eu não consigo. É verdade. Então, faço estas últimas 3 perguntas para aqueles que estão a nos ver e a nos ouvir. Onde tens procurado água para a tua sede interior? Que parte da tua vida ainda está escondida de Deus? O que é que tu precisas deixar hoje no poço? Hoje Jesus não está à beira de um poço. Hoje Jesus está agarrando neste episódio para poder ter um encontro com todos aqueles que estão a ver este episódio, para que hoje seja esse dia, assim como aconteceu na vida desta mulher samaritana. Nós vemos que aquela vida foi transformada de uma maneira poderosa. Ela encontrou finalmente a água que saciava todo o seu ser. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Queremos orar com todo o nosso coração para que todos aqueles que estão a nos ouvir ou a ver, tu possas mesmo orientar cada um deles. E a minha oração é que hoje mesmo, Senhor, seja manhã, seja tarde, seja noite, seja nas suas salas, seja nos seus quartos, seja nos seus carros que estão a escutar esta mensagem, que hoje, Senhor, tu possas abrir essa porta para que eles tenham esse encontro contigo, para que aquela sede que eles andam há tanto tempo à procura de saciar, hoje eles possam encontrar em ti esse saciar maravilhoso. Que hoje eles possam deixar os cântaros para trás da vida, Senhor, e possam, a partir de hoje, caminhar contigo, proclamar aos outros as maravilhas, Senhor, e o quão tu tens enchido a vida deles de uma maneira poderosa. Senhor, nós oramos para esta geração também do século XXI, uma geração tão cheia de coisas, mas ao mesmo tempo tão vazia, Senhor, que tu possas mesmo trazer essa água maravilhosa, Senhor, que tu tens para matar a sede desta sociedade. E usa esta palavra para que muitos possam ouvir, Senhor, e possam ver o quão maravilhoso tu és e as suas sedes possam ser saciadas. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Então queremos motivar a todos que viram esta mensagem, que possam partilhar verdadeiramente, possam deixar o vosso comentário aqui em baixo,
para que verdadeiramente esta mensagem possa chegar a muitas mais pessoas e realmente possamos deixar os cântaros para trás e ir anunciar as maravilhas que Jesus tem trazido às nossas vidas. Ele quer saciar a nossa sede. Crees nisso, baby? Creio. Ah? Ele quer saciar também a tua sede. Dá essa oportunidade maravilhosa para fazer isso na tua vida. Amém? Amém. Olha, muito obrigada por receber na sua casa. Amém. Não, obrigado por estarem aqui na nossa casa. E espero que realmente seja um momento muito especial após acabar este podcast. Que teriam tempo para falarem com Deus diretamente. Que as suas palavras, se nunca fizeram uma oração, Claro. é só falar da maneira que falam e Ele irá responder, porque Ele é Amém. Deus. Amém. Deus vos abençoe tremendamente. Um abraço e vamos continuar juntos. Na próxima semana estamos aqui novamente, mas até lá, partilhem, comentem, subscrevam o canal, é muito importante, e vamos espalhar esta palavra de esperança para aqueles que estão a viver muita coisa ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo vivem num vazio tão grande e com uma sede tão grande. Tá bem. Adeus. Adeus. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.